Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha o Benfica na Liga dos Campeões e o Vitória na Conference League. Só na Sport TV. Assiste também ao Campeonato Português, Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes do costume. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva. Colegas, bem-vindos. O Bola Parada que está de regresso para falar dos temas mais mediáticos do nosso futebol e não só. Numa semana onde tivemos o Benfica em pausa para jogar essa Liga dos Campeões, Sporting e Futebol Clube do Porto a cumprirem em jogos difíceis, o Sporting Clube do Braga a perder pontos fora de casa, uma das equipas do nosso campeonato que fora de casa estava melhor e ia bastante bem, e o Boa Vista que conseguiu assegurar a primeira vitória em 2025 e uma vitória tão lutada e tão batalhada pela turma achadrezada. Colegas, vamos começar pelo Sporting e pelo Porto, que acabaram por ter dois jogos complicados, mas que passaram com sucesso, o Porto em Arouca e o Sporting em casa, frente ao Estoril. Comecemos até pelo Porto. A equipa de Anselmi vai jogar a Arouca num jogo difícil contra uma equipa que tem estado bastante bem no ano de 2025. O que é que vocês acharam desse jogo e como é que analisam as escolhas de Anselmi para esta partida? Portanto, antes de mais, boa tarde a todos aí em casa. Olha, é um jogo do Porto até interessante. Penso que é a terceira vitória apenas de Anselmi. O Arouca é uma equipa também bastante interessante, bate-se bastante bem neste tipo de jogos. Como já tive a oportunidade para falar convosco no off, acho que até se calhar o 2-0 é um bocadinho amplo demais para aquilo que foi o jogo, porque o Arouca debateu-se mesmo muito bem. O Porto consegue então chegar ao golo por intermédio do Samu, que falamos dele semana passada, assim como Fábio Vieira, parece que ouviu. Que volta a faturar. Samu, que nós elogiamos bastante a questão do avançado de referência, marca um golo Certo. puramente avançado de referência. Certo. Marca um golo, ele ganha o penalti, não é ele que depois o bate, mas a forma como ganha o penalti é claramente isso. Exatamente. E pronto, lá está. Acho que o que fica do jogo, pelo menos na minha retina, é que o Porto consegue uma vitória bastante interessante, tendo em conta o resultado ou seja, tendo em conta a equipa que é o Arouca, que é uma equipa bastante forte, e o Porto está fraco, como já falamos aqui várias vezes, e o Porto, quanto mais vitórias conseguir somar deste género, também vai fazer com que a equipa comece a ficar com a moral lá em cima, e também faz com que a equipa se sinta mais capaz, que os jogadores comecem a sair de uma espiral negativa, que eu acho que há muitos jogadores que estão influenciados também pelo baixo astral da equipa, nomeadamente Diogo Costa. Acho que é um jogador que está bastante prejudicado pela má fase da equipa. É um jogador que eu sinto, pelo menos, que absorve muito a fase da equipa, tanto para o bom como para o mau, naturalmente. Portanto, acho que o Porto, começando a conseguir arrecadar então estas vitórias em campos difíceis, com equipas difíceis, vai fazer naturalmente com que a equipa comece a levantar o ânimo, sem dúvida. O que é que achaste, eu antes de passar para ti, a fazer aqui uma ponte, nós já tínhamos falado sobre isto aqui em outras ocasiões, que faltava aquele líder natural ao plantel do Porto, ou pelo menos no 11 do Porto em campo, sentiste esta tranquilidade, ou haver ali um elemento que tranquilizasse a equipa em vários momentos, em momentos difíceis. Tiveste o regresso de Marcano e sentiu-se que houve mais coesão defensiva no Porto, ou pelo menos mais tranquilidade na equipa portista. Vocês sentiram isso? Acham que o Marcano foi de facto preponderante nesse sentido? Sim, talvez, porque já falámos aqui da panóplia de centrais que o Porto tem. Se calhar só um ou dois é que tem qualidade para representar uma equipa daquele calibre, ou que deveria ser daquele calibre. E claramente o Marcano é um deles. Certo. E é um jogador com uma experiência vasta no campeonato e muitos anos de Porto, portanto, melhor do que ele naquela posição. Ou seja, eu acho que existem jogadores melhores, com mais qualidade, mas com tanta experiência é natural que não. Eu acho que, em relação ao Marcano, acho que foi muito bom o regresso dele, passado um ano e meio, uma coisa assim. 544 dias, acho. Assim, quase 2 anos. Acho que até nos esquecemos que o Marcano ainda era do Porto. mas é bom para o Porto que o Marcano tenha voltado, porque é um jogador que sabe muito bem aquilo que é o Porto. É um capitão, é o capitão da equipa, não é? É um facto. É bom porque também tem qualidade, está habituado a jogar com pressão, e hoje em dia o Porto
sempre vimos o Porto como um clube com muita pressão, mas com pressão com resultados positivos, e hoje em dia com resultados negativos é bom ter alguém que saiba o peso da camisola, que saiba ganhar pelo Porto. Em relação ao jogo, foi um jogo, o Porto mereceu, apesar do Arouca ter estado bem, tanto é que marcou um gol que foi depois invalidado no final do jogo. É sempre difícil de jogar a Arouca. A equipa é bastante sólida, apesar do campeonato estar assim um bocado tremido. Nos últimos jogos tem tido bons resultados, tanto que deu com a renovação de contrato de Vasco Seabra, Sim, tem crescido bastante com o Vasco Seabra. mas tem sido uma época até que começou bastante mal para a equipa do Arouca. Nem se percebia bem a qualidade que há no plantel do Arouca, Sim. e a época que tem, o início de época é muito Vê-se que estão a apostar muito no mercado até sul-americano e uruguaio. Sim, São sim, para aí sim. 3 jogadores. Começa a época também com o treinador uruguaio. Mas acaba por ser justo. Eu gostei muito também da exibição do William Gomes. Sim. Entrou bem, sim. Vem a provar que é uma mais-valia no Porto. A sua irreverência Um vai brincar na estar a areia, ser o miúdo. notada. É um brincar na areia, mesmo. É, Sim. mas isso também já tínhamos visto com E mostrem- Gabriel Verón. E mostrem poucos detalhes, em poucos rasgos, que vai ser muito mais preponderante que o Gonçalo Borges, por exemplo, muito mais importante, e que já até, não sei, a nível se calhar de rodagem competitiva e de vir do Brasil, e ainda estar a entrar no ritmo daquilo que o Porto precisa e exige, já merecia ali se calhar uns minutos a mais do que o do Gonçalo Borges, não sei. Ou até jogar mesmo a titular. Sim, é isso, se calhar merecia. E acho que acabará parece-me. por fazer o resto Sim. da época como um jogador preponderante da equipa do Porto. Até digo como titular. Esta fase do Porto até pode ser boa para, Sangue novo. para jogadores que neste momento não sejam titulares ou estejam à procura de se afirmar no plantel, comecem a aparecer mais. E o William pode ser um caso desses. Mas foi um bom resultado para o Porto. Com a derrota do Braga, sai ali Um peso, não é? De cima. sai ali um peso de cima e foi justo. Eu no Porto eu concordo, acho que é um jogo muito bem conseguido pelo Porto, até claro que tem erros, vai ter erros sempre, é uma equipa que nós já falamos, tem falta de soluções, e para o modelo de jogo que Anselmi quer, peca em muitos momentos, até na forma como constrói, mas é uma equipa do Porto que me pareceu sólida acima de tudo, e não tão aquele Porto que nós temos, que nos tem habituado nos Perdido. últimos tempos, perdido, e até aquela questão da incógnita, de ir jogar, seja em casa, seja fora, e não sabermos bem o que esperar do jogo. O Porto entra bem na partida, ganha logo um penalti a começar, entra ali com bons momentos, tem aquela contrariedade do Rodrigo Moura ser lesionado, Uma pena. que deixa sempre ali aquela dúvida, e eu também vos queria lançar isso, porque eu tenho uma opinião sobre esse assunto, mas compreendo também a opinião contrária, que é o caso do Fábio Vieira. O Fábio Vieira, mesmo com o Moura saindo lesionado, ficou recuado no terreno, e foi lançado o Stefano Eustáquio para uma posição mais avançada, mesmo que o Stefano Eustáquio tenha descido muitas vezes pelo lado direito para ajudar nessa ligação. E houve muita gente que falou dessa questão do Fábio Vieira jogar mais recuado ou jogar mais à frente junto de Samu, junto daquele lado direito que é-lhe tão característico, que faz um bom golo, um excelente golo agora, como fez a semana passada, frente ao Vitória. Ou seja, fala-se muito disso do Fábio Vieira. E depois, para além disso, desta equipa do Porto, eu tenho aqui duas ou três questões. Epá, o Gonçalo Borges, eu tenho que dizer sempre aqui algo, porque eu a semana passada falei dele aqui e disse que o miúdo, não sei se foi a semana passada ou há 2 episódios, que ele, no meio de tantos erros e no meio de tantos problemas, ele tenta. Dou-lhe o barato de tentar e de ir para a frente, e não é um jogador que se esconde do jogo. Sim. Agora, num jogo destes do Porto, que já é muito massacrado pela falta de qualidade, pela falta de opções, o teu extremo interior desequilibrador, porque o Porto joga na frente com este Stefano Eustáquio, meio disfarçado ali com o Fábio Vieira também à mistura, e depois com o Gonçalo Borges, que vai descair sempre para uma das linhas. Hoje até foi para o lado, hoje não, no jogo, até foi para o lado esquerdo, onde estava Francisco Moura, e é preponderante até no primeiro golo, porque cruza a bola para Samu, mas tu não podes ter um jogador com as características e com a tarefa do Gonçalo Borges, que perde 13 vezes a bola, que ganha-se um duelo em 7 duelos, dribles eficazes, um drible eficaz em 7, não podes ter isso. E para além disso, é a questão da transição. O que me incomodou concretamente nesse jogo é que o Porto estava a conseguir criar, estava a conseguir levar a bola até o último terço, e o Gonçalo Borges queimava as transições todas, ou um passe falhado, ou um drible que não era concretizado. E claro que se olharmos para o ratio, há momentos em que o Gonçalo Borges de facto foi importante e criou oportunidades. Mas se olharmos à grande maioria, a quantidade de ataques que o Porto perde, porque o Gonçalo Borges não é solidário, porque inventa, porque não joga, não toca ao lado, porque quer partir sempre para o drible, sempre para o desequilíbrio.
Eu Ainda por percebo cima num campo como o do Arouca, que é que é complicado difícil, driblar. e eu percebo que é a tarefa dele, tem que ser aquele extremo desequilibrador, mas tem que dar mais, tem que ser mais. Eu, quando digo na questão solidário, não é só na questão de passar mais a bola aos colegas, é até no sentido mental. Tem que compreender que se perde a bola tantas vezes, tem que depois, noutros capítulos, conseguir corresponder, Sim. principalmente na recuperação defensiva, na transição defensiva, que é um jogador que também não tem um grande cardápio neste sentido, porque não recupera, fica muitas vezes estático na frente. Pá, o Gonçalo Borges incomodou-me um pouco no ponto de vista, é verdade, e eu até sou uma pessoa que o defende pela questão de tentar e de saber que há limitações e ele tenta e vai para cima, mas neste jogo prejudicou muito o jogo do Porto no sentido ofensivo, e tu vês que o Porto, mesmo tendo ali alguns problemas, quando o Gonçalo Borges sai, as coisas começam a fluir com outra naturalidade, porque o próprio William Gomes também entra bastante bem, o Fabieira é colocado à frente. Eu gostava de perguntar isso do Fabieira, porque o Fabieira joga naquela posição de 8, 8. e depois é lançado para terrenos mais ofensivos. Com o Vitória acontece também um pouco isso. Vocês acham... O que é que vocês acham sobre este posicionamento? Mas o Porque Fabieira contra o Vitória entrou para jogar mais à frente. entrou para jogar mais à frente, mas o Fabieira, eu até expliquei-me mal, ele nos últimos tempos tem tido muito esta noção do jogador que joga ali a 8, Contra o Farense. fazer o que o Nico faz. Eu acho que o Anselmi está a tentar recriar em Fábio Vieira o que faz Nico, porque o Porto não tem mais ninguém naquele plantel que consiga fazer isso. Mesmo que o Fábio Vieira não seja um jogador característico para aquela posição, é o único que tem qualidade para o tentar fazer de uma maneira, pá, não podemos não dizer super positiva, mas de uma maneira que cumpre. Depois, claro, se colocas o Fábio Vieira à frente numa altura do jogo onde o Arouca também já está mais balanceado ofensivamente, já está mais ali para aquela transição, com falta de jogadores para controlar a transição oposta do Porto, o Fábio Vieira vai ter muito espaço para conseguir fazer gol porque tem muita qualidade e faz isso no gol. Agora gostava de vos perguntar o que é que vocês acham, porque vi muita gente a falar dessa questão, mas eu compreendo o treinador argentino, que precisa de um jogador para jogar onde jogava Nico e não tem ninguém sem ser Fábio Vieira. Pá, eu acho que é, ou seja, o Fabio tem muita qualidade para jogar ali. Eu compreendo essa questão toda de mais vale meteres um jogador com alguma qualidade, se calhar adaptado, do que estás a jogar com um jogador qualquer só porque é a posição de origem. No entanto, eu tenho muito aquela sensação, não sei se vocês se lembram, há uns anos, quando, por exemplo, Corona jogava lateral direito. Sim. Ou seja, estás a Nossa. queimar um jogador noutra posição que não é dele, por mais que ele até possa desempenhar minimamente bem. Pá, é natural que Fábio Vieira vai render muito mais na frente, ou encostado à direita, ou até atrás do avançado. Ou seja, eu acho que ele pode render bem ali, mas é por uma questão de falta de opções. No meio campo. Sim, Eu não concordo. ou seja, eu acho que estás a queimar um jogador, é exatamente, eu acho que é um caso muito idêntico ao de Corona, ou seja, estás a queimar um jogador noutra posição, ele até pode safar minimamente, mas estás a queimar um jogador que é muito mais preponderante na frente. Mas Eu- depois desculpa, mas depois a questão, eu até ponho mais neste sentido, eu percebo e eu lá está, eu concordo, porque o Fábio Vieira é de facto melhor na frente, vai ser sempre melhor naquela posição mais avançada, mas o Porto tem soluções para a frente, mas não tem para o meio campo. Porque o Porto na frente ainda pode brincar ali com o Mora, com o Namazo, com o William. No meio campo tem que ser entre ele e o Eustáquio. Percebes? Por isso é que eu mando mais essa para o ar de... Mesmo que o Fábio Vieira seja muito preponderante da frente, não há ninguém que possa fazer aquele trabalho do Nico. Eu acho que Percebes? Sim, Mais eu por aí, percebo porque isso. quem é que vai fazer esse trabalho? É o Eustáquio. Ele já tentou com o Eustáquio nos primeiros jogos e não correu bem. Até tentou pôr o Eustáquio a livre e não correu bem. Eu acho que é mais essa questão, porque o Alvavarella precisa de facto de alguém aqui, ali ao lado dele que lhe dê qualidade com bola, que dê qualidade à equipa na construção. Porque o Alvavarella, querendo ou não querendo, é um bom jogador, mas peca muitas vezes, até na forma como constrói, alguns lançamentos falhados, entrega a bola ao adversário. Percebes Eu o acho que que quero dizer? só Tem ali alguns pontos. É bom defensivamente, é muito competente, controla muito bem o espaço, mas às vezes peca Eu um vou, pouco ali. eu vou ser honesto, eu gosto deste tipo de jogadores aqui nesta posição. Neste esquema tático, já tinha comentado aqui, vamos dar o caso do Manchester United, que eu já tinha falado aqui com o Miguel e contigo, que gosto de ver ali os jogadores como o Bruno a jogar ali, por exemplo, junto do Não Maino. compares o Bruno com Sim, o mas são Fábio Vieira. jogadores ali, se fores a ver, são jogadores muito semelhantes. Não estou a dizer a O qualidade. Bruno que Fábio Vieira. A qualidade não é mesmo, óbvio. Não acho. Mas- Nem é mas por são- questão de qualidade, são é mesmo uma jogadores- questão de carga tática. Que tem a visão de jogo, com uma visão de jogo acima da média, com uma qualidade de passo acima da média Sim. e jogando ali mais Com foro recuado. ofensivo. Eu também aqui consigo perceber um pouco a Ah, mas E o com- Fábio Vieira num processo defensivo, eu acho é menos Sim, um. sim, sim. Mas isso- pronto, com Mais o uma questão de Alvavarella tu qualidade consegues técnica defender do com 4 jogador. na mesma. Certo, mas Consegues libertar muito mais esse tipo de jogadores. Os casos dos 10 que recuam para 8, consegues libertar mais neste tipo de esquemas táticos. E tens depois dois alas que defendem, no caso do Porto, que é o Moura e é ultimamente tem sido o João Mário,
conseguem defender também, portanto consegues combater essa Só falta que isso do outro funciona médio com uma equipa defensivo. mais fraca. Quando jogas com uma equipa que joga olhos nos olhos contigo ou até uma equipa superior, vais estar a jogar com menos um Mas, numa tarefa mas estas mais equipas, defensiva. esta equipa como o Porto, 95% dos jogos vai ter a bola. Certo, e E agora 95%. ainda mais, eliminado das competições europeias. Sim, vai Mas ter a mais, questão aqui é, e eu percebo e concordo a certa parte, porque pronto, traz outra qualidade que naturalmente outro jogador não traria. Mas acho que até comparação com o Bruno, porque o Bruno toda a sua carreira é ali no miolo. Ou seja, é um jogador que eu concordo que joga melhor, ou seja, de frente para o jogo, Joga. numa posição mais avançada do meio, mas é um jogador que cumpre muito bem a 8. Sim, E é um jogador que eu acho tem que o que muita ele quer- disponibilidade física e tudo mais, quero mas dizer para o que processo serve- defensivo. eu acho que serve muito melhor um jogador este tipo de jogadores, porque são jogadores para fazer assistências, para dar a jogar. Eu acho que ele quer dizer são dois médios com características mais ofensivas que defensivas, porque o Bruno Fernandes Sim, também sem é mais dúvida, ofensivo sem que dúvida, defensivo, sem dúvida. mas que têm muito aquela noção e conseguem cumprir aquela coisa de recuar, ler, soltar, virar-se para o jogo, rodar sobre alguém. Têm muito essa questão da qualidade técnica, um com o pé esquerdo, outro com o pé direito. Eu acho que é mais isso. E são jogadores Aliás, que acho que tanto nessa cumprem a Sampdoria 8. o Bruno jogava mais a Jogava- 8 do que a 10. Sim, ele começa a crescer no terreno com o Sporting, porque no Sporting E é mesmo aí que eu precisavas quero o Bruno chegar. Fernandes crescesse no terreno, senão aquilo não andava. Ou seja, eu nessa questão do Bruno Fernandes até entendo o paralelismo, porque depois ainda tem uns vezes aquela questão do foro ofensivo, encontrou muitas desmarcações, rematam bem O passe a longa longo, distância. são dois bons O jogadores Bruno com passe Fernandes, longo. claro que nesse Sim, capítulo mas do onde eu quero remate chegar é mesmo que o mais Bruno notado. já é um jogador muito mais rotinado claro, àquela sim, posição. Sim. Eu acho que ele está a falar só aqui pequenos pontos técnicos, só de porque género, depois sim. se formos Há olhar ao jogo algumas, jogado, algumas Bruno parecenças, Fernandes. certo, sim. Mas bem, para passarmos à frente, já tivemos aqui um pouco tempo no Porto. O Sporting acaba por receber o Estoril de Ancatro, num jogo que se esperava bastante complicado para a turma de Rui Borges, com muitas ausências, mais ausências do que aquelas que se estavam à espera. Lança no 11 Eduardo Felicíssimo, um jogador que na semana passada em Vila das Aves tinha tido ali um pequeno erro que concedeu, podemos dizer assim, o canto que deu o golo ao Aves, mas parece-me que o miúdo até cumpre bastante bem e faz um jogo muito, muito competente. Mas é um Sporting que parece, na minha visão, lê muito bem aquilo que a equipa de Ancatro faz e qual é a sua ideia tática de jogo. Como é que viram a equipa de Rui Borges a jogar e o que é que acharam? Foi um jogo interessante. Dar os parabéns ao Estoril porque não teve medo de ir ao Alvalade e jogar olhos nos olhos com o Sporting. Claro que depois, por outro lado, a qualidade das equipas não é a mesma e sobressaiu-se a equipa do Sporting. Gyökeres volta aos golos, em grande, 2 golos, um de penalti, se não me engano. E a equipa do Sporting consolida assim o primeiro lugar, agora com mais um jogo com o Benfica. Dar os parabéns, acho que temos que dar muito mérito à equipa de Estoril por conseguir se Sim. bater com o Sporting, apesar do golo ter sido um bocado tardio, depois ali de 2-0, mas e com um penalti um bocado questionável, não é? Indiscutível, vá. Sim, exatamente. Mas dar os parabéns à equipa de Ancatro que nos últimos jogos, em 5 jogos, é a primeira derrota agora. Não tinha perdido em 2025. Ainda não tinha perdido exatamente. E Ancatro foi treinador do mês de janeiro, se não me engano, até. Certíssimo. E dar os parabéns porque conseguiu-se bater olhos nos olhos contra a equipa que é contra o campeão nacional, o clube que vem em primeiro lugar. E vamos ver o que é que vem aí o Estoril. Acho que poderá lutar ainda pelo 5º lugar, porque com a derrota agora de Santa Clara, o Vitória, apesar de ter ganho, não está no bom momento. Acho que podemos ver aqui um Estoril que nos possa fazer lembrar do Estoril de Marco Silva e lutar pela Liga Europa. Conferência no campeonato. Eu acho que o Afonso toca no ponto que para mim é o mais importante até a mencionar aqui, que é a diferença do Sporting com Gyökeres e sem Gyökeres. Ou seja, uma equipa, como o Afonso já mencionou, uma equipa muito forte, possivelmente uma equipa que está ali top 5, 6 das equipas mais fortes deste campeonato neste momento, que é o Estoril. Mais fortes não digo, mas com mais qualidade. Com mais capacidade para se defrontar assim contra os grandes. Um jogo Qualidade rico individual é taticamente. muito... E rico taticamente, é uma equipa. Portanto, isto para dizer o quê? Não era uma equipa qualquer, não ia ser um jogo fácil. O Sporting, já falamos aqui várias vezes, tem bastantes ausências. De há uns tempos para cá também o futebol que o Sporting praticava não era o melhor futebol, ou melhor, o futebol que já vimos o Sporting a praticar esta época, pelo menos. E acho que isto se resume a isso, ou seja, a capacidade que Gyökeres tem de conseguir, não digo sozinho, mas quase, de mudar toda a narrativa de um jogo. Sim. É um jogador mesmo completamente fora do normal, até para o nosso campeonato. Acho que começa mesmo a ser um jogador que já nem faz sentido estar aqui, até começa a ser injusto para as outras Digas equipas. Não, Começa a um ser jogador injusta muito- para as outras equipas. Isto, naturalmente que estou a hiperbolizar, mas
que até começa a ser injusto porque é A qualidade fora é do tanta. normal o que ele consegue fazer. É jogador muito forte e depois neste tipo de situações, jogos mais embrulhados, jogos mais difíceis, ele aparece e resolve. E é isso que também falta ao Sporting, ou melhor, que nós temos visto ao longo destes anos em que o Sporting tem sido mais forte e até conseguiu ser campeão algumas vezes, foi esta questão do Gyökeres. É jogador muito forte, é um jogador que faz a diferença. Sim, Ou seja, sim. nós notamos logo se o Gyökeres está a jogar ou não está a jogar. Sim. E não é só pelos golos, é por toda aquela batalha na frente, aquela pressão que ele Trabalho. faz aos centrais, a capacidade que ele tem de esticar o jogo, a capacidade que ele tem de encostar os centrais adversários quase ao guarda-redes. Pá, uma capacidade fora normal. É um jogador-zaço. É um cavalo ali dentro. Portanto, Uma é, qualidade incrível. é o melhor jogador da nossa liga, acho eu Sim, que todos sim, concordamos com isso. Sim. E depois neste tipo de jogos, estes jogadores mostram-se e foi mais uma vez que o Gyökeres o fez. Eu não quero desvalorizar, desculpa, mas eu não quero desvalorizar o Arder porque acho que tem muita qualidade. Sim, eu não estou a desvalorizar. Também é E já como disse se diz- aqui que é um jogador-zaço também, São mas jogadores muito como diferentes. como se diz na gíria futebolística, é um cavalo dentro de campo. O Arder acho que conseguimos levar a palavra assim à letra, porque é um gajo que tem, é um jogador que tenha uma capacidade física gigante, tem qualidade, depois é um ponta de lança que tem muita fome de gol, também muito Trabalha devido à muito. idade, Sim. é muito trabalhador, mas quando temos Victor Gyökeres na equipa pois e- é por aí. Eu não estava a desvalorizar Sim, um sim. ou elogiar o outro, é mais a questão do Sim. Gyökeres é completamente Mas- fora do Exatamente. normal que estamos habituados na nossa liga, É pelo menos aqueles, dos jogadores, últimos é anos. aqueles jogadores que de vez em quando passam na Liga Portuguesa, como É. tivemos o caso do Radamel Falcão Certo. ou do Jonas, que a qualidade é outra e de facto o Gyökeres faz mesmo a diferença na equipa do Sport. Em qualquer equipa faria em Portugal. Ah, e marca 2 gols que são importantíssimos para aquilo que foi o jogo do Sporting. A sua presença em campo também dá outro dinamismo à equipa. Ah, e é uma besta. É um excelente jogador. E para além disso, essa questão do Arder, depois até. Lá está, também não quero. Acho que não faz sentido haver comparações, porque na minha cabeça são também muito diferentes ainda. São parecidos, claramente, no ataque à profundidade, na rapidez, no físico, mas naquilo que dão ao jogo, o Arder ainda é muito. Não tem tanta Muito inteligência, verde, é muito verde para o jogo. Mas é normal, na idade. Perde muitas vezes a bola, procura muitas vezes o golo. O Gyökeres, para além de todos esses alicerces positivos, ainda tem muito aquela questão. Sabe interpretar bem todos os lances. Em que lance é que ele tem que romper o central e ir para cima? E Em é que um lance jogador que não tem problema nenhum em tocar ao lado e dar o gol ao colega. É isso. Já fez isso Há várias outro- vezes. marcou tantos gols. Há Sim. lances em que ele rompe para cima do central, mas tem uma plena noção que a certo momento vai ter que atrasar para esperar que a equipa suba. Ou seja, é um jogador muito inteligente em todos os movimentos que faz e como o faz. Eu no Sporting eu gostei bastante porque foi claramente um jogo que eu vi. Eu já tinha dito isto aqui há algum tempo, que achava que o Rui Borges tinha uma coisa positiva, que era a forma como preparava os adversários. Tinha mais o lado negativo do impacto que tem diretamente no jogo e as decisões que toma, mas a forma como prepara os adversários é excelente. E ontem, volta a fazer isso com muita qualidade. O Sporting é uma equipa que acaba o jogo com menos posse de bola que o Estoril, mas é um jogo que, é assim, é a minha ideia e a visão que me dá, num ponto de vista tático, que o Sporting trabalha aquele jogo daquela forma. 2 blocos mais recuados, com Debast e Eduardo Felicíssimo, que são jogadores mais defensivos, com Vítor Gyökeres, Trincão e Kenda esticados em campo aberto, mais o Gyökeres pronto a ser lançado, e uma equipa para jogar em transição, organização de transição. Porque do outro lado há uma equipa do Estoril que tem muito pouco controle daquilo que é a profundidade, não tem um médio defensivo. O Estoril joga com o Checa e com o Olsgrove no meio campo. Checa, podemos O dizer que é Checa, um seis. entre os dois é o jogador mais defensivo, mas mesmo assim não é um jogador defensivo. O Checa não é um jogador No defensivo. Lille era ele que jogava, era Era o o André. André. O André Era o era o André. 6, o Benjamin André. O Checa era aquele jogador mais um 8/6 que anda ali, faz um pouco de tudo, muito certinho, direto. Contença. É um jogador de passe curto, que é certinho, que não compromete muito. E o Estoril não tem. E o Olsgrove, que joga ao lado de Checa, não é um jogador muito interessante, Olsgrove eu gosto. mas até é um jogador que já pisou outras zonas do terreno mais avançadas noutros contextos. Ou seja, um jogador que estava a jogar a médio, mas que é claramente ofensivo, que tem muita qualidade para jogar noutras zonas do terreno. E eu acho que isso o Sporting prepara muito bem. E tu vês até a quantidade de passes que são lançados pelo Debast, pelo Eduardo Felicíssimo, e não só.
estava detalhado para aquele jogo de transição e tu vês que na primeira parte o Sporting não mata o jogo porque não quer, porque tem oportunidades e oportunidades e oportunidades para fazer o golo, tudo a partir da transição. O Estoril também é uma equipa que gosta de jogar lá em cima, gosta de encostar, estica-se muito no campo, mas gostei dessa leitura porque sinto que o Rui Borges de facto preparou muito bem a equipa para este efeito, para a organização de transição. Depois na segunda parte, claro que os índices físicos vão cair um bocadinho, há jogadores ali que estão em sobre-rendimento, isso nós já sabemos, o próprio Giovanni Kenda já parece que tem ali alguns minutos a mais nas pernas, o que se sentiu durante alguma altura da época com o Francisco Trincão, sente-se agora com o Giovanni Kenda, que anda ali um bocadinho mais abaixo, mas acho que num todo foi de facto um jogo bem conhecido pelo Sporting. Estar aqui, como o Afonso disse, dar os parabéns ao Estoril, porque acho que é uma equipa bastante interessante. Para o campeonato também. Era estas equipas e tem ali jogadores muito interessantes. Eu gosto muito do João Carvalho, apesar de ter feito um jogo muito abaixo das expectativas, falhou, teve um rating também muito, muito baixinho, teve mal, teve ali 2 ou 3 apontamentos técnicos interessantes, mas é uma máquina. É uma máquina, mas teve Jogadores mal. de patamar, não sei, até nem sei como. O Guitano é um jogador também muito interessante, o próprio Begrau e também gosto bastante, o ponta de lança procura muito bem o espaço, é muito forte a enquadrar a equipa. Gostei bastante, a equipa do Estoril tem de facto muita qualidade e o Ian Castro parece-me que também é um treinador que sabe o que está a fazer e que trabalha muito bem aquele plantel. Mas bem, vamos passar para o próximo momento do nosso podcast, que é o Conversa de Banco. Fiquem connosco e vamos descobrir o que é que trazemos esta semana. Estamos então de regresso para o Conversa de Banco, o segmento do Bola Parada. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez ou a ver, o Conversa de Banco consiste num segmento onde 2 de nós, semana a semana, trazem algo relacionado com a última semana competitiva ou até com a semana que vem a seguir ao episódio, e temos que fazer aqui um género de um questionário, de um quiz, um top, algo para puxar o conhecimento futebolístico dos outros 2 que ficam de fora. Esta semana é o João e o Afonso que trazem aqui o segmento para o Conversa de Banco. Nas últimas 2 semanas acabei por ser eu que trouxe 2 vezes, uma com o João, outra com o Afonso. Por isso, colegas, quem quer começar e o que é que nos trazem? Então, posso começar eu, neste Conversas de Banco. O meu segmento baseia-se um bocadinho, não sei se vocês viram, no gol do Kefren Turan esta semana pela Juventus, um grande gol. E então, eu vi o gol e lembrei-me automaticamente de Turan e Juventus, lembrei-me do pai dele. E por que não falarmos de jogadores que são filhos também de antigos jogadores de futebol, e para nos basearmos aqui em algum caso, fui buscar ao último Mundial, o Mundial do Qatar, em que a Argentina venceu, 10 jogadores que jogaram nesse Mundial e que os pais também foram jogadores profissionais de futebol. Okay. Portanto, tenho aqui 10 jogadorzinhos, nenhum deles é o Kefren Turan, porque o Kefren Turan não jogou esse Mundial. Mas podemos aqui a começar. Não jogou o Kefren, mas jogou quem? Kefren jogou o Euro. O Marcos Thuram. Sim, jogou o Euro. Jogou o Euro depois. O Marcos Thuram é um que jogou. O Marcos é um deles. É o primeiro da lista. Portanto, depois tenho aqui 2 espanhóis. Eu tenho 2 jogadores espanhóis. Lembrem-se. Seleção não era a de Luís Henrique. Não, era a de Luís Henrique. Era, aliás, não era de La Fuente, era de Luís Henrique. Sim. Tenho aqui 2 jogadores espanhóis, 2 médios. Um deles, assim, muito polivalente. É o Merino, um deles. Miquel Merino. Não. Que jogou em 2 rivais. Deixa-nos pensar, calma. Jogou em 2 rivais. Um deles jogou em 2 rivais. Marcos Llorente. Marcos Llorente. O pai dele é o Paco Llorente, que também jogou no Real Madrid. E quem é o outro? Uma dica. O outro não jogou europeu. O outro não jogou Mundial. Um jogador muito rodado. Campeão europeu pela seleção em Mundial. Era o único que foi ao Mundial de 22. Mas já não foi a este europeu que a Espanha venceu. Eu não quero estar a dizer asneiras, mas o Busquets foi esse Mundial? Foi, e é o Sérgio Busquets, o pai do Busquets. O Carles Busquets foi guarda-redes da equipa Culé. Eu esse Mundial tenho ideia que ele foi ainda. Era o capitão. Era o capitão. Então, depois vamos continuar aqui na Europa. Tenho aqui um jogador de uma seleção muito importante que ficou pela fase de grupos. Não sei se vocês se lembram. Não é da Europa, mas eu posso tentar adivinhar um. O Ayu. Está aí, não está? O Ayu está aqui, o pai dele. Que era o Abedi Pelé. Como é que se chama? Abedi Pelé. Exatamente, Abedi Pelé, o pai do Ayu. É. Do André, o André, porque o irmão dele não foi. Eu lembrei-me porque ele, e se não me engano, ele até foi. Desculpa, acho que foram os dois. Acho que foram os dois. Estou-me a lembrar daquele Gian,
Porque nós apanhámos o Ghana na fase de grupos. E eu até acho que Portugal sofre um golo do André Ayew. do André Sofre, Ayew. sofre. Ayew, sim. Continuando aqui, estávamos aqui a fazer Mas na quantos Europa. temos então? Já Temos, estamos já três. soubemos. Já O Turán, o acertamos Busquets, o Thuram, o Llorente. Busquets, o quatro. Llorente e o o Ayew. Ayew. Estamos 4. Querem ficar na Europa? Vamos ficar na Europa? Sim, Pronto. mas vai-nos dando assim também, não nos des a papa toda. Sim, porque mas nós uma- sabemos os nomes. Uma seleção importante Ficou pela fase de grupos. ficou pela fase de grupos. Quem é que ficou pela fase de grupos nesse Mundial? Lembro-se daquele dia em que no grupo as 4 seleções estiveram fora e tiveram possibilidade. A Alemanha ficou fora. A A Alemanha, Alemanha ficou fora. É a Alemanha no grupo da Um Espanha jogador- e do Japão. Um jogador da Alemanha, um jogador alemão, que Que o pai, é filho. que o pai foi jogador, um jogador com muita qualidade, que joga atualmente no vice-campeão alemão. Ah, o Müller? Não. Kimmich. Vice- Não, extremo. Mas não diz a Gnabry. Não. É o Sané. O É Sané isso, é o Sané. Eu Mas sabia. pai dele o pai chama-se- dele não representava a Alemanha. não, pois Não, não. representava, acho que era o Ghana até. Sim. O Ghana ou a Nigéria. É o Soliman Sané. Podemos ir ao campeão mundial, digo eu. Da não é? Argentina. Na Argentina. Há um Ah, jogador em que o McAllister. o McAllister, exatamente. Carlos McAllister. Acho que jogou no São Lourenço, se não me engano. Portanto, já acertamos 6. Já Seis. acertaste o Marcos Thuram, o Leroy Sané, o McAllister, o Marcos Llorente, o Busquets e o Ayew. 6. Faltam 4. Há um jogador da seleção, de uma seleção que voltou ao Mundial, que não tinha ido em 2018, muito surpreendentemente, que o pai foi bola de ouro. Bola de ouro. Mas é da Um Europa. jogador que regressou. Uma equipa que regressou. Uma seleção. E vou dar outra dica. O pai não jogou, não jogaram na mesma seleção. Países diferentes. Mas é europeu o país? Nem do País- pai nem do filho. Ok. Deixa-me pensar nas equipas que regressaram a esse Mundial. É que isso. É possível, sei lá, Dinamarca? Não é europeu, não é europeu. Não é europeu, não Ah. é europeu. É africano? O jogador? Sim. Estados Unidos regressaram a esse Mundial. Os Estados Unidos. E estás a falar do Timothy Weah. Timothy Timothy é, Weah. que o pai é o único O George Weah. bola de ouro africano. Possivelmente Libéria. este ano poderá mudar, Sim. mas para já é o único Ele era da africano. Libéria, não é? Libéria. Sim, sim, sim. Libéria. Hoje em dia é presidente, acho eu. É o presidente da É, República Já ouvi Liberiana. falar alguma coisa assim. do Portanto, Faltam três. também há três. outro americano aqui, atenção. O Reina. Que exatamente, que George tem Weah. até uma certa ligação a Portugal, porque o pai era o Cláudio Reina, argentino, e a mãe é portuguesa, também jogou futebol. Então faltam 2. género. Dois. Falta um sul-americano e falta um europeu. E este europeu, Diz-me só, não, diz só estas duas equipas que faltam esses seus jogadores, onde é que elas chegaram nesse Mundial? as duas ficaram pelos quartos. As duas equipas. Que equipa sul-americana é que ficou pelos quartos? O Brasil, Foi. e estamos a falar do Brasil, Estamos a falar da seleção estamos a falar brasileira. da seleção brasileira, e estamos a falar de seleção Uma seleção, a segunda seleção foi um jogo. Eles foram eliminados nos quartos, como já disse. Um jogo muito à flor da pele. Onde as emoções estavam ali à flor da pele. Onde... Albânia, a Sérvia, Suíça. Não. Foi contra a Croácia? Não foi? Não, o Brasil foi contra a O Croácia. Brasil Mas foi não é contra a a Croácia. Croácia, mas estás a falar A da equipa Sérvia foi- europeia. Estás a falar da equipa A europeia. equipa europeia, a seleção europeia. Já temos um. Já sabemos. Foi um jogo fervoroso, Muito fervoroso. mas porque os dois países têm uma. Não há rivalidade entre os dois países. O, Mas resto... o jogo foi o fervoroso. jogo foi muito Muito complicado aguerrido. ali. Eu ainda estou a pensar no brasileiro, pá. Mas quer ir ao brasileiro? Eu estava aqui entre. É um dos melhores do mundo, na atualidade, o jogador. É um dos melhores do mundo. Muito underrated. O Rodrigo. 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 O pai dele jogou? O pai dele. Sim, sim. O pai Não fazia dele ideia. chama-se Eric Góis. Jogou. No Brasil são profissionais, eles eram profissionais, mas jogou assim tipo segunda divisão. Ah, Ok, ok. Não é Mas, tão mas conhecido o assim. pai do Rodrigo, eu sabia, por acaso sabia que o pai do Rodrigo tinha sido jogador de futebol. não sabia. Eh, Por fim, falta esse jogo fervoroso. Falta da Europa. Muito fervoroso esse jogo. Então, esses quartos de final desse Atenção, Mundial. porque vocês têm que saber quem é o pai deste gajo. Sim, sim, sim. Quartos de final desse Mundial. Então, nós nesses quartos de final temos Portugal-Marrocos, Portugal, Marrocos, Brasil-Croácia, Brasil, Croácia, Argentina-Holanda. Argentina, Holanda. É esse jogo fervoroso. Então não é? E é o holandês e é o Daley Blind. É o Dali Blind. Ah. É o Dali Blind. Exatamente. E o pai dele não estava na comitiva.
pai do Dali Blind não está na Acho comitiva que desse estava, Mundial. acho que estava está. no banco, estava Acho com o que está. Van Gaal. Alguém o que nos Dani confirme Blind. aí. Alguém É o Dani alguém que Blind. vá ver e do que nos Van Dijk ao confirme aí Paredes. Que jogou no Ajax também. se jogou no Ajax. Foi o Campeão europeu pelas foi seleções. treinador dele no Ajax. O pai do Blind foi treinador do Dali Blind quando ele estava lá no Ajax. Ok. Ele agora acho que anda pelo Girona, o Dali Blind. O Dani Blind está Acho no... que ainda anda sim. pelo Girona. Tá. Algo assim desse E jeito. ele também. O Van der João, Beek. o que é que tu nos traz esta semana? Portanto, como hoje é o episódio então 10 da nossa segunda temporada, então da vez que nós voltamos, esperemos que para definitivo 2.0. desta vez, 2.0. eu decidi trazer então, como já falamos, disse algumas vezes aqui, nomeadamente quando tocámos no assunto do Dybala e tudo mais, decidi então trazer, naturalmente que é uma lista, por acaso encontrei uma lista segundo então o 00, mas também é uma lista naturalmente bastante subjetiva, porque depende sempre da opinião de cada um. Mas quem serão então os melhores 10 da atualidade? Se bem que é uma posição que está cada vez mais em vias de extinção, mas aqueles médios mais ofensivos, aqueles jogadores com mais chegada à área, Da atualidade. exatamente, da Mas atualidade, que eh, jogam ali numa posição mais. Estatística? Eles meteram em nível através seja, de estatísticas? É mais uma questão de. Sim, naturalmente também vais à estatística, porque tens aqui jogadores que lideram. Sim, mas eu vou perguntar, o 00 baseou-se em alguma coisa? Ou só Não, ou seja, escolheu- não é o jogador que fez é mais um- assistências. uma lista de 00. Não é o jogador que fez mais assistências. Ou seja, Hum. naturalmente que eles estarão lá em cima, mas, ou seja, é o jogador, se calhar, com mais capacidade. Pronto, top 10 da atualidade de jogadores com mais capacidade então para jogar naquela posição. Aquela posição ali no meio campo, no meio de toda a gente. Não é? Então vamos. Mas isso lá está, mas isso baseia-se, mas isso não tem, não tem Mas- onde se basear. O Certo. 00 não se O pode meu dizer nada, é uma desafio- opinião de quem exatamente. escreveu. Mas 10 de camisa. O meu de não, camisola não, ou 10, de- número Não, 10 10 médio de posição, ofensivo. 10 de... Mas atenção que, ou seja, a minha dinâmica aqui até seria no sentido de isto é uma lista, é uma opinião, naturalmente que cada um de nós poderá ter uma distinta, ou seja, Sim, podemos vocês discordar podem ir ou concordar. lançando também nomes para a mesa do género. Olhem, se calhar eles até se esqueceram deste e é de facto um jogador que podia estar incluído então Sim. nesta lista. Isto também serve um bocadinho para nos relembrar então quem é que poderão ser estes Esses números e 10. então vocês poderão ir lançando e eu posso vos dizer então se também consta nesta lista ou não. Ora bem, nessa lista tem que estar tu falaste do Dybala, o Dybala está. O Dybala não está. Florian, Messi? Florian Wirtz, O Wirtz está. E o Florian Messi? Wirtz tem que estar. É assim, o Messi. O Messi é um bocado... Claro que eu o não Messi vai eu não estar, o Messi considerava- é o Messi, mas está. Mas Não, está. não, por acaso não Não? está. Ok. Porque eu também que não considero o Messi muito. Porque O Messi faz tudo. a posição de 10 É verdade. a, Messi- po- a posição de Podia 10 ser um mudou extremo, muito. um ala, um A ala, posição de 10 avançado. mudou muito. Agora, olha, quase como nós falámos há bocado da questão do Bruno, Sim, sim. que é um jogador que é um 8, mas também joga muito ali. Deixa-me Será pensar que mais. não é 10? Deixa-me pensar nessa. Não, mas vamos, Está o vamos nos Wirtz, focar não é? no. O Wirtz, Está o tá. Wirtz, Musiala também Musiala anda tá. para aí. Mas o Musial também pode ser ala. Não, mas o Musiala é um 10. No interior. Sim, mas, Isto vai mas, ganhar. mas tu se fores à regra, qualquer um deles pode ser ala ou isto porque já jogaram aqui e ali. Tens O que Wirtz olhar nem tanto. para a posição natural. Qual é a posição natural do Musiala? É um 10, é 10. atrás do avançado. Tens que olhar mais por aí. Dá-me ajudas, porque isto o Miguel vai ganhar. Vir-te Musiala do futebol inglês, algum? Cole Palmer. Mais de que uma. Eu ia dizer o Cole Palmer. Tá. Está aí o Cole Palmer? Cole Eu ia dizer Cole Palmer, mas não sei bem. Por exemplo, o Cole Palmer eu já não sei se é tanta magia de 10. O Cole Palmer é muito bom, mas é outro É mais tipo- eficaz. É mais eficaz. E não é só eficaz, é um Certo, jogador mas, mais... mas a posição dele acaba É por atrás ser do ali- avançado, sim, atrás do avançado. Portanto, Mas podia ser perfeitamente um segundo avançado. O Cole Sério? Palmer Sim, sim. podia ser perfeitamente O esse segundo objetivo também avançado. é nós debatermos nesse sentido E mandarmos para a percebermos- mesa, exatamente. quantos da Premier estão ainda? Aí. Portanto, vocês já disseram o Cole Palmer. Já. Portanto, da Premier League, lá está, nesta lista consta mais 4 jogadores. Madison. Madison não está. Olha, mas Madison seria um jogador que eu colocaria Vocês aí. estão-se a esquecer. É assim, estão-se a esquecer. Acaba por não ser aquele 10 mesmo Odegaard. puro. Também, Odegaard tem também que estar está. aí. Mas vocês estão-se a Tens que esquecer de começar a possivelmente prestar o por melhor cidades. jogador desta posição nos últimos largos anos da Premier League. Do mundo, possivelmente. O Kevin De Bruyne. Sim. Naturalmente. Sim. Se bem que opa, eu tenho aquela. Eu adoro É aquela- muito o Kevin De Bruyne, mas o Odegaard é um. Sim, sim. jogador. Pá, mas e tocando naquela questão de nível estatístico, eu até acredito que a nível de assistências o De Bruyne deve ser o Sim, sim, sim. jogador sim. mais capaz que está aqui. O Há De mais Bruyne. algum da Premier? Há mais um da Premier. Mais Vocês já um da disseram o Premier. Odegaard, Big Six? É dos Big Six. é dos Big Six. Odegaard, Kevin De Bruyne e Cole Palmer. Liverpool. Falta um do Não. Liverpool. Não? Não sou de bola. Assim, este Então eu pensei no ah, Sousa. desculpa, ainda faltam 2 da Premier League.
seja, estes dois eu até dou de barato ser difícil vocês chegarem lá, porque não são aqueles jogadores que nós olhamos e dizemos que são O United aqueles não tem 10. 10. 10 puros. O Mas United são tem jogadores que algum... jogam muito bem ali, sim. O Bruno, Fernandes naturalmente. tem que estar aí. Tanto- Certo, Não, mas o mas o Bruno é um Bruno jogador que Fernandes- joga. Aliás, se nós formos até um bocadinho mais atrás, o Bruno no Sporting, o que é que era? Era isso. O Bruno, sim, quando sim. chegou ao United, o que é que era? E mesmo que o Bruno Fernandes, em qualquer um destes contextos, jogasse mais recuado no terreno, é sempre o médio que vai chegar lá. Sim, é sim, sempre o sim. jogador de chegada para estar ali no meio, para ver o jogo de Olha, frente. e o outro também está na cidade de Manchester. Tá? O Bernardo. Não. Não. Então, se não é o Bernardo, se está na cidade de Manchester, Posso é o dizer- Foden. É o Foden. O Foden, sim. Phil Foden. Mas o Phil Mas Foden, tem um ala esse esquerdo. daí é que eu já não concordo. Eu acho que o Phil Foden já é um extremo direito, um ala direito para ir para o meio com o pé esquerdo. Certo. É um jogador... Joga muito à ala esquerda, digo já. Também, mas o Foden eu já não coloco tanto ali porque sempre existiu um De Bruyne. Certo. Percebes? O Foden até Vai põe, deixar olha, existir. põe o Foden mais naquele mesmo leque do Cole Palmer. Aquele esquerdino com muita eficácia, com um toque Sim. de bola brutal, que o Foden também é muito bom finalizador, Certo. tem uma qualidade muito... Podia ser um... E joga muitas vezes a segunda avançado. O Sim. Foden também anda ali muito nas costas do Sim, avançado. Não tem o nosso amigo, aquele Flop Félix. Não. Olha aí, Portanto, Miguel, vocês já o Miguel já vai acertaram. Vocês já acertaram. Musiala, Wirtz, Bruno, Odegaard, Phil Foden, Kevin De Bruyne. Portanto, faltam-vos Três, três. quatro. Mas onde é que jogam esses três? Olha, eu até vos posso dar a dica que, lá está, tendo em conta O Real Madrid não esta, tem. esta, Ou o esta Bellingham, lista, o os Bellingham. últimos três são da La Liga. E tu disseste e é o Bellingham, mas o Bellingham. Bellingham não é 10. É, não, mas eu Pá, aí percebo. Mas o Bellingham Também não é quando um chega- 10, mas eu percebo. Está aí o Luquita? Não, está o Bellingham, Tá o Dani Olmo. Não. Mas o Dani Olmo seria É o assim, jogador que eu eu acho- colocaria aí. E eu, lá está, eu também tenho acesso à lista, naturalmente, que será mais fácil para mim, mas pensem, quando vocês pensam num 10, ou num jogador mais parecido com um 10 e mais preponderante Por exemplo, eu punha da aí... La Liga, quem é que vocês punham? Epá, eu, por O exemplo, melhor jogador a eu jogar atrás de um punhei- avançado. Eu punhei o Griezmann. É, exatamente. O Olha, Griezmann tem diz-me que uma ser. coisa. Mas o Griezmann é um tem jogador que, que por exemplo, no Atlético joga muito ali ao lado do avançado, mas, por exemplo, na França é que recua mais para essa Sim. posição de 10. Já é um jogador Eu diferente. tenho um- Mas o Griezmann, claro. Deixa-me dizer, perguntar se tem uns. Epá, eu gosto muito do gajo. O Sansé, Não. do Atlético. Ah, pá, muito Mas bom podia jogador. estar. O Omar Sancet Podia é estar. um craque do caraças. Pá, é Podia muito bom estar. jogador. E é esse Muito Ned joga atrás da underrated, bancada 10. Muito underrated. não Fala-se vai à muito seleção, se pouco não me do engano. Sancet. Vai de vez em quando, mas fala-se muito pouco do O Sansé é Sancet. um craque. É um muito bom jogador. É que aquele Atlético de Bilbao é Nico Williams e Iñaki Williams, mas esse Sancet não é o único. Atenção, o Sim, Bilbao... o Bilbao tem o guarda-redes uma também. equipa Agora, muito o Timão- interessante. agora há um Que não tem miúdo- jogado. Há um miúdo que também está a aparecer, que acho que é o... Pá, não sei dizer o nome em concreto, mas é um jovem que até marca no 7-1 que o Bilbao dá ao Valladolid na semana passada, que é muito bom jogador também. O Bilbao tem ali uma equipa muito interessante. Sim, e esse sim. Sancet, para mim, anda É ali um muito... tratado. É um excelente jogador. Não sei como é que não foram buscar para lado nenhum ainda. Falta... Mas aí já. É a questão, É o coisa. a É como cultura, o Zubimendi. É como o Zubimendi, sim. É como o É como a cultura Eles têm do Bilbao. aquela cultura do País Basco. É É o, difícil. é o orgulho do Não, clube. olhaste para ele por causa de achares que era o Zubimendi? Não, pois, não, mas não. eu comecei a pensar na Real Não, Sociedade. não, O não, Oyarzabal? não. Na Orjaval, não é? Este, Ah, o Oyarzabal às vezes joga olha, ali atrás do eu avançado. posso ser sincero. Avançado. Já tem joga jogado a ponta de lança às a todo vezes. lado. O Oyarzabal De joga nas toda, quatro toda da esta lista, e percebo porque vocês também estarem a demorar, é aquele que eu não concordo De todo. Mas se nós formos a pensar, antes da chegada de Bellingham, quem era o jogador mais próximo Valverde. daquela Modric. função? Não, era o Valverde. Valverde. Ei, Porque se nós formos a rebobinar a cassete, Isso não concordo mesmo. não. sim, eu também. Mas se nós formos a rebobinar Não a sei quem cassete, escreveu isso, mas... Podia ser mais Se o Luquita Modric. Podia ser mais o se me Modric. disse- Sim, pronto, mesmo que o aceitava. Modric sim, seja sim, mais mas recuado fomos, sempre, fomos a, mas- a rebobinar um bocadinho. Antes da chegada de Bellingham, o Real Madrid alinhava num 4-3-3 com o Valverde muito encostado À na direita. linha. À direita. Em processo defensivo, eles assumiram então o Lozão, que tem feito mais recentemente, e quem é que era o médio atrás dos avançados? Era o Valverde, sim, sim. Eles ganham a Champions 22 com o Valverde a jogar a extremo direito. É, A assistência, certo, a assistência no gol é dele. Mas o É- Valverde é jogou muito exatamente tempo aí, isso. jogou muito tempo É aí. exatamente isso que eu E queria hoje dizer. até joga a lateral. O Valverde é um... que Portanto, a minha joga em questão todo lado. agora Capitão seria: dos capitães. sentem que escapou alguém? Há mais alguém que vocês... O Messi estava, volto a perguntar. Não, mas Messi não Falta o estava. Mas Faltava o Messi. Falta o Messi, tem que dar o Messi. O Bernardo também poderia estar. Imagina, Certo. um jogador que para mim, na minha cabeça, a magia está sempre lá e é incrível, mas um jogador que para mim, na minha cabeça, ia sempre cumprir como um 10, era o Neymar. Eu para mim via sempre o Neymar a jogar ali. Certo. Sempre, sempre.
Neymar tem Filipe muita Ganso. qualidade, meu. Muita Paulo Henrique qualidade. Ganso, acho que era. O PH Ganso. Mas o Ganso nunca atingiu um patamar que Estamos a justificasse. falar Uma grande melhores da época- atualidade. Uma grande época no Amiano. Eu adorava ver o Neymar. Exato, e vocês Mundial. também estão-se a esquecer de uma questão, que é os melhores da atualidade. Sim, Ou claro. seja, o Messi Mas perguntando. é Messi, mas Mas é Messi, não esquece. Mas agora passou o pensando Prime. assim, opá, e para mim o que falta aí mesmo a sério é o Madison. James Madison Qual, tem que qual estar foi aí. o 10 que vocês mais gostaram de ver? Eu tenho mais o Tocel. Era um tratado. Ozil. Um Isso craque. é uma, uma visão de isso é jogo. uma questão muito interessante. Nós fizemos aí há uns tempos aquela do azar de Salah. Faz-se muito essa Ozil questão. ou De Bruyne? Ozil ou Odegaard? No Arsenal. Acho que Ozil. Eu acho que Ozil. É, Ou para a faz, equipa faz que tinha, muito, para as faz equipas muito, que tinha, Eu acho tô- que o Ozil era mais provável. Faz muito essa questão. E vocês sabem, eu sou fã do Arsenal, acho que fora de Portugal é a equipa que eu mais gosto, mas no entanto, e o Odegaard tem-se mostrado um jogador importantíssimo para todo o processo. Pá, mas o Ozil, com a equipa que o Arsenal tinha na altura, Não, atenção, tinha boas equipas, jogavam Liga dos Campeões. sim, mas quem o Sim. Arsenal tinha Mas era, para aquilo era ele e o Sanchez para e o- mais Para nove. o que o Arsenal competia em comparação para o que compete hoje, o Arsenal nos últimos anos é uma equipa candidata a título. Com Muito os mais anos do forte. Ozil não era candidata a título. Exatamente. Não, Não apunham- sei se no primeiro ou segundo ano dele não, ainda era. não cotavam o Arsenal Que como era com o candidato. Arsene Wenger. Não cotavam o Arsenal como candidato. Nunca cotaram o Arsenal como candidato nesses anos aí. Queres comparar uma dupla de centrais, atenção? Que eu me lembro, posso estar enganado. Gabriel e Saliba com Mertesacker e Koscielny. Claro, claro. É, Pá, claro. não compares. Capitão E, do... Certo, e os mas- alas, o Sanhai, o Clichy, ou sei Certo. lá. É, aí muitas. Clichê. O Clichy, por acaso, não sei se. O Clichy Clichy teve no era Arsenal. City. Não, o Arsenal. Ele teve Jogou no Arsenal, era jogou o no lateral Arsenal, esquerdo. mas foi ao contrário. Eu acho que o Clichy vai do Arsenal para o City. É Acho como o que- Sanhá. Não, Sim. o Sanhá vai do sítio para o Arsenal. Não. Mas, do Arsenal para o mas City. a dada altura, O Sanhá vai do Arsenal para o City. tu acertaste, a dada altura, o quarteto era esse. Sim. Mertesacker, Koscielny, Sanhai e E Clichy. Clichy, eu acho que. Sim. Pá, era uma equipa, era interessante, mas eu percebo o que vocês querem dizer. Opá, eu não consigo mesmo me dar esse Mas, juízo porque olha, eu adoro o Odegaard. eu acho que o nós- Odegaard é um sério, jogador. Mas o Ozil era melhor. Mas eu acho que esse exercício faz-te assim. Pensa daqui a uns anos. Quem é que tu vais recordar mais? O Ozil ou o Odegaard? O Ozil, de longe. Pá, eu posso ser muito sincero e podem-me crucificar por isto, mas eu gosto mais do Odegaard. Tu estás a querer Porque não, são- não são é isso, estilos. porque na altura em que o Ozil andava na rival, eu adorava o Ozil e acho um jogador zaço, mas não lhe dava assim tanta atenção, acho que é mais por isso. Não dava tanta atenção assim ao Ozil para agora dizer-vos, aí o Ozil era aquilo que Vocês era. lembram-se daquele meio campo do Real Madrid, Xabi Alonso, Era. Modric e Ozil? Por acaso ia E tocar não nisso. ganharam Ele a Liga dos Campeões. mesmo no Real, a quantidade de assistências que Sim, ele faz. o E Ozil foi no despachado, Real porque ele Madrid queria era- ter ficado, e ele falou disso, porque no ano em que Foi ele sai... despachado. Ele também foi ganhar um valor Não, mas Queria- no ano- económico. eu ano- acho que ele queria um certo protagonismo também, o Ozil. Porque eles, Procurou um eles- certo eles queriam buscar protagonismo o que só Bale na conseguia ter no altura. Arsenal. Eles Sim. queriam buscar o Bale na altura. Foi porque ele ainda começa a época de 13-14, que os gajos ganham, que o Real Madrid ganha a Liga dos Campeões, a 10ª. Estava aqui a tentar pensar em mais algum assim para terminarmos o segmento, mas eu não me lembro. Não, o Müller não é tanto um 10, o Müller é um segundo avançado puro. Eu não vou dizer o meu porque eu ia jogar polémica. Não digas, é Não melhor vou não, dizer, é não melhor vou não dizer, não vou dizer. dizer, não vou dizer. E deu Ronaldo a 10. Não, Miguel Reizinho, craque. O Coxo é um 10. Sim. O Coxo atua muito melhor como um 10. Qual foi o melhor 10 que vocês viram em Portugal? Então a questão é essa. Melhor 10 que vocês viram a jogar em Portugal. Epá, O que mais vos enche os olhos? pá, nos últimos anos o Bruno. Acho que não há muita. Rames Rodrigues. Mas o Rames é mais. Estamos a Mas é um pronto, 10. nós- Aquele certo. Porto era o 10. Nós falámos, sei lá, ele teve 2011, 2012, Nem era No titular esse ano. 2011 Não, não era não. titular. Era quem? Era mas 12, Fernando. 13, para aí ele já estava, não? Sim, sim. Sim. Ele também teve o quê? 2 anos no Porto? Tem pai 3 ou 4. Ui, Não, não acho teve que tanto não. tempo. Não Teve tanto 3. tempo. Ele vem em 10-11, que ganhou a Liga Ele Europa. vai embora logo depois do Mundial de 2014. Não, já estava no Já Ah, estava Mónaco. no no ano Mónaco. anterior, no verão anterior ao Mundial. Sim. Estava no Ele Mónaco. salta do Mónaco para o Real Madrid nesse Mundial. Acho que só faz uma época no Por Mónaco. exemplo, o Rames também. era um jogador que com jogava ali na altura. naquele setor atrás do avançado. Mas o Rames também colava à direita. Pá, mas olha que Depende. eu sou Lembra-te mesmo que existia um sincero, outro mesmo nessa a comparar equipa. o Bruno do Sporting e o Rames do Porto, eu acho que prefiro o Bruno. Ainda Não, assim. preferi o Rames. Isso é uma boa discussão. Prefiro o Bruno. O Rames do Porto ou o Bruno do Sporting. Olha a capacidade do Bruno. Em Portugal o Bruno. Em Portugal o Bruno. Mas imagina, eu acho que é muito aquela. Mas não vamos pôr em Portugal. Carreira geral, porque o Rames também é um jogador com uma carreira. Vasta. Com, Nem me dá hipótese. com melhor carreira que o Bruno Fernandes a nível de clubes. Mas de longe. Agora, o Bruno Fernandes, na minha opinião, é mais decisivo que o Rames Rodrigues. É um Claro, jogador não mais se esqueça- decisivo. é. Porque o Bruno é a estrela da equipa. É um E o Bruno é um também é jogador que marca aquela, muitos aquela golos. mítica época. E ele Só- não tem o recorde.
É verdade. Jogador com, O jogar no acho meio que é- com mais acho que é o golos. médio com mais golos numa época. Ultrapassou o Lampard. Mas o Rames Rodrigues, a magia que aquele pé esquerdo do Rames Rodrigues tem, Era meus uma amigos, eu qualidade, nunca vi aquilo. Não me lembro de ver assim um jogador como o Rames Rodrigues a fazer o que ele fazia. Como é que se chama? Era um reggaetonzinho. Porque ele não era só um pé Meio esquerdo campo, posicional. Por exemplo, o Odegaard é um pé esquerdo brutal, mas o Odegaard é muito posicional, no sentido em que o Odegaard recebe, é muito forte a ler tudo, Não inventa lança muito, não muito, inventa muito, lê muito bem a bola, passes, rupturas, passa em ruptura ridículos do Odegaard. O Rames era uma magiazinha. O Rames era aquele jogador que era capaz de ir da direita para a esquerda com a bola controlada, ali no meio passava por um ou por outro, depois ainda com passe em ruptura de marcava o lateral. Está aí de encontro àquilo que nós falamos, que é Falta o 10 esse jogador. desapareceu. Falta esse jogador. sim. mesmo o Odegaard é um jogador Faltava aí o Dybala. muita carga O defensiva. Dybala podia estar aí. Não... Sim. Sim, nas Juventus. O Dybala podia E agora, perfeitamente. mas não és mais preponderante agora, diria. Sim. Mas bem, vamos seguir em frente para o resto do nosso podcast. Ficou por aqui o Conversa de Banco. Voltamos para o episódio. Regressamos então para o episódio depois desse Conversa de Banco, o segmento do Bola Parada. Já falamos, colegas, de Futebol Clube do Porto e de Sporting nessa primeira parte. Vamos agora olhar para outras equipas do nosso campeonato, nomeadamente o Braga e o Boa Vista. O Braga vai à Vila do Conde e acaba por perder pontos frente a um Rio Ave de Petit bastante interessante. Cleiton novamente a fazer golo. O Boa Vista recebe o Santa Clara, quinto classificado, e vence a primeira vez este ano no Bessa. Como é que olharam para esses jogos e como analisar esta... De um lado, são dois extremos, uma equipa que está a crescer com o tempo e a lutar, a sonhar com esses lugares europeus e com um possível título, até o Braga estava, se ganhasse, continua ali na disputa a 6 pontos, e do outro, o extremo, o Boa Vista, que está na luta pela manutenção e vence finalmente depois da chegada dos reforços. O que é que acharam desses jogos? Eu estive atento, por acaso, ao jogo do Braga. Acho que é sempre interessante porque nós vivemos aquela altura em que o Rio Ave esteve muito bem no Campeonato Português e a sua grande rivalidade era com o Braga na altura. Então eu acho sempre interessante ver um Rio Ave Braga. Acho que é um jogo sempre Sim, mas interessante. mete uns largos anos nisso. Isso já Sim, foi há uns- um bocadinho menos que 10 anos. já foi Mas eu uns lembro-me bons bem com anitos. o Rio Ave, com o Marcelo, com o Leão, sempre com grandes equipas. Um jogo bastante interessante, que fica marcado pelo erro do Ornicek. No início, Um guarda-redes bastante interessante, um guarda-redes com muita qualidade, mas que deu um balde de água fria à equipa bracarense e a Carlos Carvalhal. O avançado Cleiton mostra que está pronto para outros voos, eu É acho. uma máquina. É um excelente até se jogador. calhar não sei se não encaixaria neste Braga. Até Eu apontava mais para cima. grande em Malta Portugal? do Porto, estejam atentos a este Cleiton. O Porto precisa de um Cleiton. muita qualidade. Eu gosto muito do. Está cá a profundidade, do muito Cleiton. rápido. O Porto precisa de um Cleiton. Tu fizeste as comparações todas do Marega com o Guioqueres. Este Cleiton Encaixava nesta equipa. pode ser aquele Marega que tu dizes que encaixava no Porto Anselmi, mas um Marega melhor. Este Um Cleiton pezinho, tem pezinho. é um bom O jogador. rapaz tem pezinho. Claro que o Marega teve épocas muito fortes, mas temos que olhar para. Eu estou a falar no contexto do sistema tático do Anselmi. Claro. Nesta ideia do Anselmi e o Cleiton ali, eu acho que ia ser brutal. Eu gosto muito. Gostei muito do jogo do Rio Ave. O Petit sabe abordar este tipo de jogos. Já tínhamos visto Sim, contra o Porto. e tem qualidade o plantel. Sim, até vi um comentário. Vamos aqui fazer publicidade ao Twitter. Que, Ao X. diz ao X, ao X. Ao X. Que para o ano esta equipa do Rio Ave, se continuar assim a receber este investimento, claro que vai continuar a receber este investimento do Marianakis, Marianakis. mas com a qualidade que mantém no plantel, alguns jogadores vindos do Olympiacos ou do Nottingham, poderemos ter aqui um Rio Ave europeu para o ano. Podemos. Uma luta pela Europa para o ano. É uma equipa com bastante qualidade. O guarda-redes, não sei dizer o nome, mas eu gosto muito dele. Mista. E Mista. Gosto muito dele, muita qualidade. E depois um Braga que é muito sem sal este ano. Acho que acusou ali o golo, porque é um balde de água fria. O primeiro? O primeiro golo. Mas o Braga marca logo a seguir. Sim, mas repara, vais ao jogo para ganhar, levas não sei quantos adeptos e de repente levas aquilo. Sim, mas e aquilo é um logo balde a de água começar fria o para a jogo. equipa. Se o Braga demorasse muito tempo a empatar, o Navarra empata logo ali aos 9 minutos, 10 minutos. Que também tem sido uma grande surpresa no Braga. Então. Surpresa não, porque ele não surpreende ninguém, que há qualidade, mas veio acrescentar algo que faltava ao Braga. Eu gosto disso do que tu estás a dizer, até pelo sentido de nós que temos esta hegemonia absurda dos três grandes e toda essa questão que nós já abordamos aqui por mais que uma vez.
estamos a falar, se calhar, do pior campeonato que eu me lembro Faz-me na lembrar. última década. possível. Desculpa, mas não me faz-me lembrar porque eu não vi, mas sei e já acabei por ver resumos da altura que fala-se que o pior campeonato deste século foi o 2005 pós-Porto campeão europeu, em que o Benfica é campeão nacional com 60 e poucos pontos. Pronto, mas mesmo, vamos dizer, desde 2010 para a frente, deve ser o pior campeonato que eu me lembro de ver a nível dos grandes. Mas por outro lado, tens um crescimento de equipas ditas pequenas, o caso do Rio Ave, o Estoril, o Casa Pia, o Santa Clara, equipas que estão de facto a competir bem e que para o ano podem almejar por essa Europa. E este ano também, E a algumas pena é que delas. temos poucos lugares para dar na Europa. Pois é isso, mas se elas começarem a trabalhar e a crescer conforme os anos, os mais lugares vão E na aparecer. questão do Rio Ave é importante mencionar a diferença que Petit tem feito, porque o Rio Ave, muito, quando muito. Petit chega ao Rio Ave estava ali pouco acima da linha d'água. E aquece, o motor aqueceu como ti. Acho que Sim. para o ano vamos ter pela primeira vez o Petit numa equipa a lutar por coisas Por diferentes. acaso era uma coisa Não, que não, eu vai vos queria ficar no Rio perguntar. Vocês acham Sim, que o sim, Petit sim, tem- vai ficar e a equipa vai. acham que o Petit tem capacidade para levar uma equipa à Europa? Acho que tem. Eu Petit sempre achei um bom E não treinador. só capacidade de os levar, mas de conseguir fazer toda esta gestão de um calendário também europeu, não Isso só não te sei nacional. dizer. Eu acho que Porque aí nunca já tivemos o exemplo. E eu acho que aí não vai depender dos treinadores, isso depende do projeto, do que Mas dão ao projeto. E vocês sabem, acho que todos nós somos adeptos de Petit, é um treinador que para qualquer equipa que vai costuma fazer bons trabalhos. Fez aquele milagre no Tondela, conseguiu meter o Boa Vista com uma equipa péssima Competitiva. a jogar à O bola. primeiro ano de Boa Vista em 2014-15 é uma coisa absurda. Uma equipa com Com um plantel completamente débil, é uma Certo. coisa. jogadores havidos sem Portanto, a minha questão é: o Petit é um excelente treinador para este tipo de realidades, é um jogador que Sim, está sim. habituadíssimo, mas eu tenho a ideia de que dar um salto europeu será um passo maior do que às pernas. Não acho que está pronto para. Eu acho que é assim, temos que sempre pôr aquela questão de ele nunca vai. Temos que dar o benefício da dúvida, Claro, ele nunca o porque fez. ele nunca Ele tá fez, mas é ele está isso. sempre, ele irá estar sempre rotulado por E não um deixa de jogador ser uma retranqueiro, figura. um treinador E retranqueiro. não deixa de ser uma figura experiente. O Petit tem uma carreira também aí cheia de Como experiência. jogador também. E já é isso, como eu estou mais numa questão como jogador, ou seja, mesmo que não seja experiente, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo completamente fora da caixa. Na semana passada falamos dessa questão do Rui Borges treinar um grande, que também não tinha nenhuma experiência de um grande e que era normal que sentisse essa dificuldade. Mas a carreira do Rui Borges é uma carreira de zero experiência, ou seja, a nível até de jogador, daqueles grandes palcos, Petit está não até tem 10 anos experiência. na Agora, primeira divisão. o Petit tem e de seleção nacional, do Benfica, é um Como jogador, jogador, podia não ser o melhor jogador a nível de termos futebolísticos. O Petit era. Campeão português Todos sabemos duas como é que vezes. era o Petit a jogar a bola, mas não deixa de ter uma vasta experiência. Sim. Por isso. Eu gosto do Petit, pá, sempre gostei eu tenho a ideia que nós em 2023, quando gravávamos isto há muito tempo atrás, chegamos a elogiar o Petit Na altura no Boa Vista. na altura do Boa Vista, chegamos a elogiar o Petit e a forma como o Petit preparava a equipa para o jogo e era competitivo com uma equipa muito fraquinha. E está aí, tá aí essa o... equipa de Boa Vista tinha muita qualidade, digo já. Eu não me lembro em que contexto nós fizemos essa mas já essa falámos análise, dele mas tenho ideia que algumas. falamos Para mim até era a sobre melhor isso. equipa de Boa Vista desde que ele toma. Pronto, e já que estamos a falar do Boa Vista, então que também tinhas perguntado relativamente ao jogo e fizeste então uns polos relativamente ao Braga, que é uma equipa que está lá em cima, e o Lanterna Vermelha, que é o Boa Vista. Pá, finalmente o Boa Vista conseguiu 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 uma vencer vitória. o jogo. E uma vitória bastante interessante, porque faz um jogo competente, com uma equipa Merece, mais muito que o Santa forte. Clara. Sim. Eu sei que vocês não concordam, mas até foi a equipa que eu a semana passada disse que achava que era a equipa sensação desta época, por uma questão meramente pontual. E faz um jogo interessante. Começamos a ver esta introdução dos reforços a começar a dar os resultados. O central russo faz um Litsov. faz um jogo bastante capaz, até ele que faz o golo. O guarda-redes faz mais uma vez uma exibição bastante Mas eu acho que o guarda-redes coesa. é seguro, é muito seguro, atenção, mas não teve assim nada de. Não, mas Certo, o- mas dá dá o muita guarda-redes é segurança. muito importante e o guarda-redes é o único jogador que está sempre a ler o jogo de frente, tem que sempre, e tu vês isso, é um jogador comunicativo, é um jogador que, e é isso que eu até estou a gostar de ver neste Boa Vista, que nota-se ali uma união, mesmo os jogadores que acabaram de chegar, os reforços, estão dentro nota-se daquilo, sim. nota-se que já há ali alguma união e quando é assim é bom porque eles têm noção que o Boa Vista está muito mal e está prestes E pode ser um a bom, desabar. um bom indicador deles sentirem que têm capacidade para dar a volta ao Exatamente, momento. e eu acho que eles sabem que só assim é que a coisa poderá ser resolvida, só assim, só unidos, só a dar tudo, todos os jogos, é que a coisa poderá melhorar. Mas gostei bastante do jogo, acho que foi um jogo bastante capaz do Boa Vista,
se o Boa Vista conseguir manter esta performance em mais 3 ou 4 ocasiões, eu acredito que o Boa Vista pode se safar. Nunca saberemos. O Boa Vista vence ao Santa Clara em casa, que é uma equipa que lá está. Eu não gosto muito do jogo jogado do Santa Clara, mas que tem qualidade. Se vence em casa ao Santa Clara, podes vencer qualquer equipa Certo, que vai lá muito jogar. por aí, é muito por Tirando aí. os 3 grandes, naturalmente, que há sempre essa questão. Eu acredito é uma que discrepância surreal ainda de assim será muito competitividade, difícil, porque estamos a falar que o Boa Vista está a 7 Vamos ver pontos, como corre no a domingo. 7 pontos do mas playoff. o jogo é muito importante com o Vitória. Mas Mas tem ali suminho. acho que esta vitória veio mesmo trazer aquela sensação de ainda há esperança. Sim. Ainda é Sim, possível. sim. Com esta vitória, sim. Se não tivesse ganho, claro que podemos aqui estar a falar de outra situação, se o Boa Vista não tivesse ganho, mas eu acho que honestamente se o Boa Vista não tivesse ganho no domingo, que realmente a coisa estava muito parada e não havia coisa, não havia sumo para. Não havia luz ao fundo do túnel. Não havia sumo, não havia luz ao fundo do túnel para este Boa Vista. Um jogo capaz do Boa Vista mostrou que, como já tinha dito um jogador do Boa Vista que eu lembro-me há uns tempos, no tempo do Covid, o Paulinho, se não dá na qualidade, dá na raça. E realmente esta equipa do Boa Vista tem uma bravura, tem Uma disponibilidade sim, física e muito uma avultada. mentalidade até para É. quem está naquela situação muito forte. Foi bom os reforços, sem dúvida, não só a qualidade, mas também para trazer de novo um espírito à equipa. Motivação diferente. Não é normal vermos uma equipa que está em último lugar com esta motivação. É um clube também que não é um clube. Claro. Não é um clube qualquer, não é? Eu E quero. depois do que passou durante toda a época, Sim. os jogos, a forma como os perdeu, muitos deles. Eu gostei muito do jogo, vou ser honesto. Bozenic deu tudo, mas Bozenic já nos habitua, tem habituado a isto. Um bocadinho apagado esta época. Sim, mas acho também que depende da equipa. é difícil jogar um jogador quando. A bola não chega lá, certo. ele corre com Os centrais gostei muito, Listsov teve muito bem, Abascal também acho que teve bem. Lá está Vaklik, dá uma segurança Estás a na baliza. esquecer do fenómeno. O fenómeno Sidoano. Mas Sidoine. estás-te a rir, mas o É Sidoine, Sidoine, não, Sidónio. o Sidoine cala muitas bocas, pá. Muitas É bocas. para, isto são recados para as equipas mais pequenas que têm orçamentos mais limitados. Põem os olhinhos na Distrital, põem os olhinhos na CNS, na Liga 3. Não, mas o que é certo é que Porque há ele qualidade. É que ele não tem qualidade, vamos ser aqui honestos. Não, ele é não muito tem- limitado. Ele é Sim. limitado a nível de qualidade técnica. Pá, mas é muito competente no resto. Tem é muita muito rápido, disponibilidade é física, é muito muito- disponível, é inteligente, Mas tu, não numa é? linha de 3 podes dar. Estamos a falar de uma coisa que o Lito Vidigal gosta sempre de fazer estas coisas e eu não sabia, por acaso foi o nosso amigo Gonçalo Lourenço que me disse, e aqui um haja ao Gonçalo Lourenço, porque foi ele que me informou disso, que eu não tinha muito essa noção, que o Lito Vidigal gosta de deixar muitos jogadores altos em campo, por causa das bolas paradas. Porque o Lito Vidigal ali aos 60, 70 minutos, se não estou em erro, deixa o Sidónio em campo para jogar com ele à ala esquerdo e já com amarelo. Para entrar o Steven Vitória. Ou seja, é um risco. Estamos a falar de um jogador que já é limitado tecnicamente, joga à central exterior, ainda tem que jogar à ala com amarelo e o Sidónio cumpre-te com muita qualidade, vai ao chão, vai ao jogo aéreo, pá, é um Certo. muito bom Naturalmente jogador. que é um jogador que não tem tanta qualidade, mas Mas com o tempinho, mas dá-lhe tempo ao rapaz. aqui há uma questão importante que é ele é o único jogador que está treinado desde o início da época. Nós É, nós Também há temos isso, essa e informação. também há isso, sim. E ele está desde o início da época a treinar com o Boa Vista. É o jogador de todos os reforços que tem mais rodagem. Naturalmente é o jogador que está mais preparado Para trabalhar para ali. assumir este tipo Sim. de jogos. Por isso é que se calhar joga ele ao invés do Steven Vitória. Sim, também. E eu acho que é a questão de E ser está, esquerdino. está, O central exterior a é pé esquerdo. merecer, está a merecer a aposta. Mas o Naturalmente Abascal que o- também é. Sim, mas ele só se o Abascal jogasse do lado esquerdo, mas o Abascal é o líder. É o líder da equipa. É o patrão da É defesa. o patrão da defesa. Boa Mesmo Vista que neste metesse o momento- Steven Vitória no certo. meio, já é uma questão até de balneário. Eu acho que o Abascal Steven ali... Vitória é um bom ponta de lança de segunda parte. E não é só isso. é o Steven- Tassu o deste ano. Steven Vitória, exatamente. o Steven Vitória é um bom jogador. Para um jogo destes, por exemplo, para ganhar um 0 a acabar 10 minutos, é um bom jogador para oferecer tranquilidade à equipa, para entrar, Faz bolas paradas, falar, não bater até. tranquilizar ali a coesão defensiva. Experiência A experiência é outra. Como ele diz do Vaklik, e tudo nem é uma questão de qualidade ou olhares e conseguires perceber isso, é até a postura. Ele era as entrelinhas do jogo. Tu olhas para o César, se tiveres 90 minutos de um jogo a olhar para a postura do César e para toda a linguagem corporal e um jogo a olhar para o Vaklik, é uma diferença absurda em tudo. A experiência e a tranquilidade que dá à equipa, só nisso é uma mensagem muito forte. Tu tens um guarda-redes que não está a tranquilidade nenhuma, qual é a mensagem que passas para o plantel, para o 11 que está a jogar? Certo? E o César nisso, então, neste Boa Vista, Era um pró nisso. É um Era pró nisso. Uma equipa há sempre o capitão, e eu costumo dizer isto, há sempre o capitão, e se não for o guarda-redes tem que ser o segundo, no sentido em que a posição de guarda-redes é muito importante no futebol, muito. É o único jogador que está sempre de frente para o jogo.
O jogador tem que verdade, ser é verdade. muito presente no jogo, Tem tem que que falar falar muito. muito. Tem que ser o E ele capitão tem uma que coisa está ali boa, na fala, baliza. fala espanhol e Sim, isso é bom para o jogo. É o que eu digo, eu sinto-me da parte dele que ele também está bastante entromado no grupo. Lá está, os jogadores sentem mesmo que opá, é possível. Que juntos conseguem mudar e os esta adeptos, e situação. uma coisa muito importante antes de passar a bola, Hum. dar os parabéns aos adeptos, porque mesmo o Boa Vista não tendo bola e o Santa Clara estando por cima em alguns momentos do jogo, porque isso aconteceu, não desistiram da equipa. Estavam sempre a apoiar. Mas Isso. nunca se sentiu que o Santa Clara tivesse o controle total do jogo. Mas mesmo quando A a nível equipa falhava, ofensivo. eu vi o jogo pela televisão, mesmo quando a equipa falhava, notavas, ouvia-se os Sim, adeptos, mas isso também estavam sempre a apoiar. no momento em que o Boa Vista está, se os adeptos fossem ao contrário. Mas digo, estavam em Sim. jogos em casa, a equipa do Boa Vista, os adeptos do Boa Vista não apoiavam-se tanto. Porque é uma questão de compreensão do momento e perceber e estar ao vivo a compreender o que está a acontecer, Certo. a interiorizar. Eu, para terminar a parte do Boa Vista, eu gostava só de dar, para além do Bozenic, porque eu acho que o Bozenic tens de lhe dar uma palavra por tudo aquilo que o Bozenic tem aguentado esta época, não só agora, mas Tudo no que já início. aguentou com o Boa Vista, Desde que já janeiro, foi até queimado. especialmente desde janeiro de A questão 24. do Sevilha. O Bozenic tem aguentado muito neste Boa Vista, mas para mim temos que dar uma palavra, pá, e o capitão é o Seba Pérez, mas Salvador Agra pá, é um jogador que tem ali não sei, há algo ali no Salvador Agra que é impressionante. O que entrega à equipa, a mentalidade que dá ao grupo, a fome que tem de vencer, tudo aquilo que o Salvador Agra, não só no capítulo técnico, mas no capítulo mental do jogo, no capítulo da inteligência emocional e ajudar os colegas, o Salvador Agra está em todas. Tem um pé direito brutal, é muito inteligente, claro que comete alguns erros, é um jogador que também a nível físico é mais fraco, é mais débil, é rápido, mas nos duelos é aquela questão, é mais pequenino, é normal que peque em alguns momentos, principalmente na transição, porque também estamos a falar de um jogador que já tem uma certa idade, mas até por isso, por essa idade, um jogador como o Salvador Agra, que já tem uma carreira com minutos e minutos, uma época muito difícil neste Boa Vista, fazer aquela ala direita como ele faz, E não é só, eu frente tenho a e para trás, certeza é demais. que não lhe faltariam opções mesmo em Portugal de ter um fim de carreira muito mais estável. Não Ui, de precisava de certeza, estar. de certeza. Ele poderia já ter voltado ao Varzinho e ficava por lá na Liga 3. Sim, Só que é ninguém o chateava. este tipo de jogadores, e concordo a 200% contigo, temos mesmo que valorizar. São jogadores que sentem a camisola que vestem, Sim, sim, sim. E defendem, nota-se isso, nota-se. defendem o Não sei se- símbolo. Não sei se vocês viram. O Salvador Agra é um jogador à boa vista. Eu É um jogador à boa estava a ver na transmissão da Sport TV e estava a acabar. Acabou o jogo, começam a filmar o Salvador Agra e o Salvador fala para o Miguel Cid, que é um dos diretores do Boa Vista, com um querer e vamos Sim, ficar, vamos e ficar, agarra-se a ele, e agarra-se a vamos ele. ficar. Sim. É incrível. E eu tive lá, eu tive a oportunidade de ver esse jogo e a própria coesão do grupo, quando há o golo, quando acaba, É isso que eu o te digo, Fari eu fico passou com os o jogo. últimos 15 minutos de pé a pedir apoio das bancadas a toda a gente. A mentalidade que está ali é uma mentalidade de superação que não se vê-se em muito poucos sítios e que é uma mentalidade que é precisa. Agora, se é realista, só eles é que o podem dizer, porque eles é que têm que trabalhar para isso, mas que existe lá essa mentalidade. Mas se é que Existe. é capaz de Sim, mas isso, sobreviver a isto. mas isso é Ou o Boa Vista, ou como o é. Vitória. Há clubes O Braga. que têm isso, mas quem diz clubes? Eu acho que aqui não é questão do clube, é o plantel. O clube Certo. o clube pode ter muita história se o plantel não estiver Sim, alinhado. claro, óbvio. Como vimos não- até há 5 semanas atrás. Se o plantel, e não é só questão de ser. Há 5 semanas o plantel de Boa Vista podia ter aquela questão todas. Claro que a qualidade técnica é muito baixinha em relação com o resto, mas se houvesse uma qualidade técnica ali um bocadinho superior e a mentalidade estivesse lá, até podia ter sido uma história diferente. Eu, quando te digo, é um plantel, se não tiver coeso, se não tiver mentalizado para aquilo, pode ser, olha, o Manchester United também tem não tem um excelente plantel, mas tem opções e o plantel não está Não mentalizado adianta. para aquilo, está fora e não adianta ser o Manchester United ou o Liverpool ou o Boa Vista, o plantel não está para aquilo, não funciona. Mas bem, para terminar, eu acho que devíamos dar aqui um pequeno olhar àquilo que são os jogos do Benfica e do Vitória, muito rápido, temos pouco tempo para acabar o episódio. O Benfica joga com o Barcelona, descansa frente ao Gil Vicente para jogar contra essa equipa de Hansi Flick. Uma equipa de Hansi Flick este fim de semana vence e convence com Lamine Yamal, 4-0. de uma forma impressionante, e nós falamos desse duelo com Carreras e o que o espanhol pode fazer frente ao compatriota. Do outro lado, o Vitória vai jogar com o Betis, depois de ter vencido o Casa Pia em casa, num jogo também parece-me um pouco amarrado entre duas equipas. Uma equipa de Vitória que consegue lá soltar-se. O que é que vocês acham e que previsão é que fazem para esses dois jogos? Então, a minha previsão, o que eu gostava que acontecesse, atenção, era a vitória das duas equipas portuguesas. No entanto, a minha previsão realista
é infelizmente a derrota do Benfica. Acho que o Benfica vai dar muita luta, porque o Benfica tem muita qualidade. Também acho que sim, por O acaso. Benfica vai dar muita luta ao Barcelona, mas estamos a falar do melhor Barcelona após Messi, de Messi. Sim. Um Barcelona que é candidato e favorito a vencer esta Liga dos Campeões. Favorito? Não sei se é favorito. Candidato, concordo, Candidato, sim. favorito. Candidato, não pronto, concordo. vamos ao candidato. Por outro lado, o Vitória vai ter um jogo bastante difícil contra o Betis, que ganhou este fim de semana ao Real Madrid, Sim, sim. com um grande jogo disco. Mais um. E Anthony, o Gold Anthony. Olha, o Isco era um bom jogador para aquela lista dos Olha. 10. Olha, Não falamos há bocado. Isco. Exatamente. Verdade. Concordo. Muito concordo. underrated o Isco. verdade. Muito underrated. Concordo. Continua a jogar o que joga, cuidado que tem. Sim. Reencontrou-se. Reencontrou-se e E tá. tinha feito um aninho no Sevilha, assim, mais ou menos. Bonito. Qualidade. Um ano foi não, no rival. meio Tem ano. uma Já não me qualidade, recordo. o Isco. Meio ano fica meio Sim, ano mas sem jogar. continua. Reencontrou-se no rival. Vai ser muito difícil para o Vitória, mas eu acho que o Vitória não vai perder. Estou aqui a lançar o. Estou a lançar o Mas achas que não vai perder nem eliminatória no jogo fora? no jogo fora. Não, isso eu acho muito difícil. Acho que não vai perder Eu acho que o Sevilha. Vitória é capaz. Eu posso já dar assim a minha e daí passo para ti, João. Eu acho que o Vitória é capaz de batalhar muito em Sevilha e sair de lá até com uma derrota, vamos dizer, pela margem mínima. Ou seja, vai ter um jogo muito ali batalhado e depois, em caso de passar, na tua ideia, vir ao Afonso Henriques discutir essa eliminatória olhos nos olhos. Agora, O mar em bala é feia. preciso que o Vitória em Sevilha consiga sair de lá com a margem mínima, porque estamos a falar de um Betis que não é só a questão de ganhar ao Real Madrid, é o momentum. Sim, Eles tá não no ganharam só ao momento. Real Madrid, eles têm ganho a toda a gente. E Têm feito todo bons o resultados ambiente que nós sabemos Sim, se que é o pratiza Villamarín. lá. que existe no Benito Villamarín. E tem o melhor jogador do Campeonato Espanhol, atualidade. O É o Antony. Antony. Anthony. No lado do Benfica, eu concordo muito contigo. Acho que o Benfica vai perder com o Barcelona. Acho que não há muitas hipóteses porque o Barcelona coloca o Barcelona no top 3 melhores equipas na atualidade europeias. Mas acho que vai dar muito trabalho. Acho que vai ser muito difícil para o Barcelona. E atenção, o primeiro jogo como é na Luz, vamos ver. Porque o Benfica Certo. pode surpreender na Luz aquele Barcelona e pode encostar o Barcelona às cordas. Porque já vimos o Benfica este ano ir a Munique defender dentro da área, mas só saiu de lá com um 0. E defendeu o jogo todo, mas só sofreu um golo. Falhou muitos golos e uma exibição. Olha, nós que já falamos do Turbine e a malta fala mal do Turbine, uma exibição Incrível. incrível do Turbine, que salva o Benfica em Munique. É um Certo. jogo que o Benfica sabe perfeitamente o que é fazer, que é defender o jogo todo, mas é o ucraniano que segura ali as teias todas e as pontas todas do Benfica. Mas se o Benfica acaba por surpreender o Barcelona na Luz e depois conseguir fazer algo semelhante em Barcelona, Sim. ainda por cima o Barcelona é uma equipa que, para explorar a profundidade e o ataque em transição, é ouro sobre azul, porque o Barcelona Claro. é uma equipa muito subida. O Benfica Fez um pode... grande jogo para a taça com o Atlético. O Benfica, a 4-4. ponto de vista tático, pode surpreender muito este Barcelona. João, Opa, para terminar, que estamos... Eu, se pudesse dar então um prognóstico, infelizmente eu diria que ambas as equipas portuguesas vão acabar por ser eliminadas Sim. das competições. Eu acho, É eu acho que o Vitória não vai ser. É o consenso mais comum e mais natural, sim. É assim, o Vitória, acho que vocês já falaram o essencial. É assim, eu não consigo mesmo, e por mais que tente idealizar uma possível passagem do Vitória, é que estamos a falar de um Betis, um super Betis, Está a não é jogar um muito. Betis qualquer. Não, é verdade. Ele está, É um Betis super, mortífero, é um né? super Betis. É um super Com Betis. jogadores ali com uma capacidade completamente acima da média. Falaram ali disto, jogadores falaram muito de Anthony, interessantes. que está muito forte também. É uma equipa muito capaz. Quem é Eu o não- ponta de lança deles? É o Bacambu, acho eu. Não tenho a certeza. Produção, queres confirmar? Por Sim, acaso que não já tenho a jogou no certeza. Vila Real. Eu acho que Bacambu jogou eu no acho que o Vila Real. Bacambu lá estava. Não sei se o Borja Iglesias voltou Ah, para o futebol espanhol. o argentino também, que jogava no O que jogou no Osasuna. Osasuna, o Ávila. O Ávila, sim. Que sim, jogou sim. no Osasuna, sério. Eu não sei se o Bacambu lá está, mas eu posso verificar até eu. E pá, relativamente ao Benfica, pá, acho que o essencial é que vai ser um jogo interessante. Vão ser 2 jogos interessantes. Sim, mas eu vou verificar isso com. Portanto, Mas continua. vão ser 2 jogos interessantíssimos, não tenho dúvida nenhuma. Assim como foi aquele grande jogo na Luz. O Cucho o Cucho. Hernandes, sim, sim. Que estava na MLS. Ah, certo. E do Watford, também era do Watford. O venezuelano? Não, o Bacambu está no banco. Isso era um Não jogo no Boa Vista. O Não, Penharol. não. Este é mas o- o Cucho era da Venezuela, não é? Colômbia. É o que estava no Columbus Crew, não é? Sim, da MLS. Sim, e que jogou no Watford, no Retafe. Mas o Bacambu também era o ponta de lança titular, ou é o ponta de lança titular, Certo. estava no banco, eu costumo jogar mais. Portanto, para concluir então o raciocínio, acho que vão ser 2 jogos bastante interessantes do Benfica frente ao Barcelona. Naturalmente que acho que o Barcelona irá sair por cima, porque é uma equipa bastante forte e, como disseste, e concordo, é a melhor equipa do Barcelona pós Messi. Mas o Benfica já mostrou que consegue debater-se até
mais ou menos bem contra estas equipas, nomeadamente o Barcelona não esteve muito longe de conseguir trazer um resultado muito mais aliciante nesse jogo, mas naturalmente que se eu for a dar no prognóstico será o Barcelona a vencer, mas depois tem todas umas nuances e cenários hipotéticos que podemos estar aqui a imaginar, nomeadamente se Carreras fizer um jogo idêntico àquilo que fez e agora encostado numa linha de 3, também se continuar na forma que está. numa linha de 3 com o Dal encostado à esquerda, sinto que Yamal pode ter um trabalho muito difícil, porque são dois jogadores muito fortes em todos os processos do jogo. Muito inteligentes. O Dal, então, nós não falamos do Benfica porque não jogou, mas o Dal, pá, Certo. eu estive a rever melhor os jogos do Dal. O Dal, meu Deus. Eu acho que o Benfica Gostei muito do jogo encontrou do ali um Braga. sistema tático muito interessante e vamos ver. Eu continuo a achar que o Barcelona irá sair por cima, mas sinto que o Benfica pode surpreender Sim. Portanto, para esta concluir, eliminatória. 2 derrotas. Eu acho que tanto o Benfica como o Vitória são eliminados. O Vitória acredito que vai empatar e vou ser amigo do Benfica, vou pôr o empate. E tu? Eu acho que eu acho que o Vitória não consegue vencer em Espanha. Acho que o Benfica vai surpreender o Barcelona na Luz. Eu acho mais provável o Benfica surpreender o Barcelona que o Vitória ao Betis. Acho mais provável isso acontecer. E até uma questão que o João disse, que depois há aquela coisa entre todas as equipas da classe europeia, daquele lote que o Benfica só podia apanhar o Barcelona ou o Liverpool, mas entre todos os tubarões europeus que podiam aparecer em caso desse sorteio ter ido por esse caminho, eu acho que o Barcelona das melhores equipas para o Benfica encaixar. Porque o Barcelona, como tem a questão da linha defensiva muito subida, é uma equipa que precisa de muito espaço ofensivamente para criar, cria-se espaço com muita naturalidade, mas o Barcelona, se jogasse contra uma equipa que ia jogar aberta contra eles, ia ter muita facilidade no setor ofensivo. Sim. Contra uma equipa do Benfica que naturalmente vai jogar mais baixo ou em transição contra um Barcelona, o Benfica tem valias para conseguir aguentar defensivamente e qualidade na frente para depois do outro lado surpreender. Depois é aquela questão do o Benfica já jogou contra o Barcelona. Já conhece e tem ali aquela mágoazinha do que se não é passou só, na Luz. o Benfica esteve a vencer o Barcelona Sim, e confortável. sim. E como aconteceu o jogo, agora pode haver essa vingança Certo. que nós já Sim, porque falamos. Teve 3-1 No e futebol é 4-2. característico. Portanto, Mas foste em 4, né? sim. Sim. Mas bem, vai ficar então por aqui o 10º episódio do Bola Parada. Hoje andamos um pouco por todo o lado, acabamos por não ir ao lado internacional que gostávamos, mas o tempo também não ajuda, acaba por ser curto. Já sabem que nos podem acompanhar em todas as redes sociais, X, Instagram, TikTok, andamos um pouco por todo o lado. Da nossa parte vai ser tudo, já sabem, se estiverem a perder, arrisquem e apostem na Bola Parada. Um abraço, até para a semana. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha o Benfica na Liga dos Campeões e o Vitória na Conference League. Só na Sport TV. Assiste também ao Campeonato Português, Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box.